Olá, queridos, bom dia, graça e paz, tudo bem com vocês? Passando aqui para nós darmos continuidade às nossas devocionais do Evangelho de Marcos. Estamos fazendo essa leitura do Evangelho de Marcos. Este vídeo é o vídeo de número 20 da nossa lista e ainda estamos apenas no capítulo 4, então tem bastante conhecimento, bastante informação para a gente poder estudar, aprender e crescer juntos. Vamos a mais um momento de devocional. Quero te convidar, antes disso, a nós estarmos orando ao Senhor. Feche os teus olhos. Antes de lermos a palavra, vamos estar falando com Deus. Querido Deus, louvado seja o teu nome, Pai. Somos gratos a Ti por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigado por este dia. Obrigado por mais essa manhã de vida que o Senhor nos concede. Obrigado por tudo, Senhor. Vamos ler a sua palavra agora, que teu Espírito Santo nos direcione na ministração, que o Senhor possa falar aos nossos corações em nome de Jesus. Amém, queridos? Estamos lendo o Evangelho de Marcos, capítulo de número 4. Hoje nós vamos ler o texto de número 30, versículo 30 até o 34. Evangelho de Marcos, capítulo 4, do versículo 30 até o versículo 34, que diz assim: Jesus perguntou: com o que posso comparar o reino de Deus? Que parábola usarei para descrevê-lo? É como uma semente de mostarda. Embora esta seja uma das menores sementes que se planta na terra, ainda assim cresce até tornar-se uma das maiores plantas, com ramos grandes, onde as aves podem fazer os seus ninhos e abrigar-se. Ele usava muitas parábolas semelhantes para ensinar o povo, conforme eles estavam em condições de entender. Aliás, a multidão ele só ensinava por meio de parábolas, mas depois, quando estava sozinho com seus discípulos, explicava-lhes o que queria dizer. Então nós estamos aqui encerrando um ciclo aqui de várias parábolas dentro do Evangelho de Marcos, no capítulo 4. Iniciamos pela parábola do semeador, depois a explicação da parábola do semeador, os diversos tipos de solo. Vamos falar um pouco da candeia, falamos também da parábola da semente. Agora estamos falando da parábola do grão de mostarda. O Senhor Jesus aqui está comparando o grão de mostarda ao reino de Deus, ou comparando o reino de Deus a um grão de mostarda, a semente da mostarda. O que o Senhor está querendo dizer? Veja que no decorrer dessas parábolas, ele tem falado sobre a palavra de Deus, dizendo que a semente aqui é comparada a um grão, a semente é comparada à sua palavra, ou a sua palavra é comparada com uma semente. E a gente sabe que a semente fala o quê? Fala de potencial, de crescimento. Toda grande floresta um dia foi apenas uma semente. Então, dentro de cada semente há um potencial. E ele pergunta aqui nesse texto, o que vou comparar o reino de Deus? Vou comparar o reino de Deus com o grão de mostarda, porque muito embora seja a menor das sementes, ele pode crescer, ele pode avançar. Então o Senhor Jesus está falando do potencial do reino de Deus, potencial de quê? De crescimento, potencial de expansão. É isso que ele está falando, está concluindo aquela série de parábolas ali falando sobre o poder da palavra, que ele vem falando sobre o poder da palavra nessas parábolas que nós estudamos, que nós lemos aqui, e ele vai falando, olha, a palavra de Deus é tão poderosa que ela pode crescer, que ela pode expandir, e a Bíblia vai dizer que a palavra de Deus, lá em Hebreus capítulo 4, versículo 12, a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Ela tem o poder de gerar, de transformar, de libertar. E o reino de Deus, por si só, ele vai crescendo, ele vai avançando. Então o Senhor Jesus aqui, ele fala sobre isso, fala sobre o potencial de crescimento do reino de Deus. E o que é o reino de Deus, irmãos? O reino de Deus é uma extensão do seu governo. O reino de Deus não é uma coisa física. Vai ser um lugar para onde nós vamos e lá será o reino de Deus. A Bíblia ensina que o reino de Deus, ele é uma extensão do governo de Deus.
é aonde o Senhor está governando. E aonde que o Senhor governa hoje? O Senhor governa nesse mundo, né? A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Quem está governando esse mundo, esse sistema, é o inimigo das nossas almas. E aonde que o Senhor governa? O Senhor governa na minha e na sua vida. A nossa vida é uma extensão do governo de Deus, porque Ele que cuida de nós. A Bíblia fala que nós somos como embaixadores do reino de Deus, ou seja, nós estamos aqui nesse mundo, mas não somos mais deste mundo. Representamos um reino celestial. E esse reino não é um reino que fica pequeno, que fica atrofiado, não. O reino de Deus é um reino de crescimento. E o que é o crescimento do reino de Deus? É o que eu sempre falo na nossa igreja. O que é o crescimento da igreja? Por que nós devemos perseguir o crescimento da igreja? Devemos perseguir o crescimento da igreja porque a igreja crescendo fala do seu marido se convertendo, da sua esposa, dos seus filhos, dos seus amigos, dos seus vizinhos, dos seus parentes. Crescimento de igreja, crescimento do reino de Deus, expansão, fala de almas, vidas sendo resgatadas. E essa é a nossa missão: saquear o inferno e povoar o céu. E o Senhor Jesus está dizendo aqui que assim é o reino de Deus. Pode parecer pequeno, mas ele vai crescer, ele vai expandir. Então, meu irmão, que você possa aplicar essa palavra na sua vida. O reino de Deus chegou em nós para crescer, para expandir. Por isso que o cristão, pessoalmente falando, né? Você na sua individualidade, na sua pessoalidade, você precisa buscar crescer na sua vida espiritual, crescer na graça, crescer no conhecimento de Deus, porque o reino de Deus ele vai crescer em quantidade de pessoas sendo alcançadas, mas também na qualidade dessas pessoas que foram alcançadas. Hoje nós precisamos ser melhor do que fomos ontem e amanhã precisaremos ser melhor do que somos hoje. Buscar o crescimento, buscar progredir, a Bíblia fala sobre isso. Progredir na fé, avançar na fé, crescer na fé, crescer em maturidade, crescer diante do Senhor. O reino de Deus tem este poder de fazer crescer. Receba essa palavra na sua vida hoje. E se essa ministração tem sido bênção para a sua vida, compartilha ela com seus amigos, nos grupos de WhatsApp. Vamos crescer, vamos permitir que o reino cresça dentro de nós, em nós e através de nós também na pregação do Evangelho. Que o Senhor te abençoe, te dê uma manhã abençoada na presença dEle, um dia abençoado em nome de Jesus.